Fala aí, rapaziada, do nosso canal São Paulo Futebol Clube React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar do São Paulo que venceu na última partida o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, 1-0, e os comentaristas debatendo aí a briga pelo título e também falando sobre a Copa do Brasil, onde o São Paulo abriu vantagem sobre o Goiás e tem a partida de volta. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do São Paulo, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal São Paulo Futebol Clube React. E vou deixar também um link na descrição desse vídeo do meu Instagram, pessoal. Criei um Instagram lá para falar de futebol. Então me segue lá, link na descrição, vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. É um time que vai fazer frente. Não. Tô perguntando se agora tem um time fazendo um campeonato melhor que o do Botafogo. Não, os números mostram que não, mas o Cruzeiro é um time que está crescendo na competição, apesar de ter perdido hoje para o Fortaleza. Fortaleza mesmo. O Fortaleza também tem feito um bom campeonato. Então o negócio é o seguinte, agora é a hora da subida da Brigadeiro. Já correu São Silvestre? Não, já narrei São Silvestre. Então, não, correr. Não, porque correr é pior do que narrar. Eu corri só imaginando como seria a emoção. O negócio é o seguinte, deixou bacana e assoviar, mas ele poderia ter passado, sei lá, a narração pro Galvão Bueno e ele ter ido pra pista, porque subir a Brigadeiro... Não, é com você agora que eu estou subindo a Brigadeiro. É embaçado, embaçado. Subir a Brigadeiro é duro, quase 2 quilômetros. Pois é. Mas os caras, os caras suam a camisa. Olha aqui. Nós vamos fazer um pódio do campeonato da Libertadores, mas eu queria fazer... Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, mas eu queria fazer um negócio para vocês rapidamente. Vamos ver se vocês são bons mesmo. Não. Se você fosse fazer um pódio de campeonato brasileiro agora, os 3 principais candidatos ao título, rápido. Tipo Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Botafogo, Flamengo e Fortaleza. Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Vai ser campeão. Eles falam, e tá lá Palmeiras e Flamengo de novo. Não, porque a gente tava falando do Flamengo, do Palmeiras, o Emerson fez um raciocínio muito dentro da realidade. O Palmeiras, agora sim, daí a dizer que o Abel tá ameaçado, pressionado, não me vai... Para sair, ameaçado, chance menos 80. Menos 80, Menos né? 80. Por ele pelo Palmeiras. Leila. Por ele e pela Leila. Porque não tem sentido, né? Não tem sentido. Da torcida corneteira tem, da imprensa corneteira tem. É que eu às vezes... eu acho que é mais do que amendoim. Também. Porque às vezes eu vejo alguma reação de torcida. Poxa vida, se a torcida do Flamengo, se a torcida do Palmeiras, se a torcida do Fortaleza... O Tite não tinha gente querendo matá-lo depois que foi pro Palestino? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza... Eu incluiria o Botafogo dos dois últimos anos. Se as torcidas destes times estiverem insatisfeitas ou ficarem revoltadas por 1, 2, 3 jogos, gente, pensa o que o Palmeiras e o Flamengo... Você viu que Palmeiras e Flamengo, nos últimos 10 anos, ganharam 14 títulos cada um? Que o Botafogo, até 2, 3 anos atrás, não disputava com chance de ganhar um Campeonato Brasileiro? Caía, voltava, e agora está há 2 anos ponteando o campeonato. Pô, mas perdeu o ano passado. É verdade. Mas está aí de novo brigando. E só ganha quem passa 1, 2, 3 anos brigando para ganhar. É muito difícil você sair do último lugar. O que está acontecendo com o Fluminense esse ano é estranhíssimo, né? Um time que foi campeão da Libertadores está brigando lá embaixo no campeonato. Então, assim, poxa, eu sei que não vai adiantar nada. É como diria Mário Jorge Guimarães, estou pregando no deserto. Ele falava assim, quando ninguém ouvia ele. Eles estão pregando no deserto. Alô, profeta. Mas, enfim, olha aqui. Não, ele falava isso em programa. Agora eu quero saber, assim, ó, ao invés de pregar no deserto, quero ver uma coisa aqui, ó. Me deram um recado, eu não entendi. Pois não, desculpa. Estão pregando no deserto. CRB e Atlético está errado aqui, é certo. Foi 2-2. São Paulo e Goiás foi 2-0. Quem passa? São Paulo. Quem passa? São Paulo. Quem passa? São Paulo. Quem passa? São Paulo. Botafogo e Bahia, foi 1-1. O jogo agora é em Salvador. Quem passa? Botafogo. Quem passa? Bahia passa. Quem Botafogo. passa? Botafogo nos pênaltis. Bom, deu Botafogo.
Atlético e Red Bull Bragantino. Foi 2-0 pro Atlético. O jogo é em Bragança. Quem passa, Emerson? Atlético. Quem passa? O Atlético empatando. Quem passa? Furacão. Furacão. Mais um, unânime. Tá errado aqui, ó. Foi 2-2. Desculpem, artilheiros do Atlético. Tava 2-0 e o Galo foi buscar Isso. Empatou. Esse aqui é o resultado que estava. Isso. O final foi 2-2 Atlético. Agora o jogo é em Belo Horizonte. André. Sem o Hulk, mesmo assim passa. Emerson. Atlético. Mano. Atlético. Galo. Mais uma unanimidade. Posso pular esse não? Ir pro outro? Não posso. Flamengo 2, Palmeiras 0. O jogo é no Allianz. Os dois grandes campeões dos últimos anos, 14 títulos cada um nos últimos 10 anos. Eu não sei nem com quem eu começo. Mano. Olha, o resultado ficou curto pro Flamengo. Ele poderia ter ampliado a vantagem, porque o Palmeiras não fez nada naquele jogo. Se o Palmeiras fizer um gol, aí esse jogo vai incendiar. Mas eu acho que o Flamengo passa. Se a estratégia do Abel der certo, eu posso até falar sobre isso daqui a pouco, bastidorzinho, o Palmeiras passa nos pênaltis. Você tem um bastidor da estratégia? Do que o Abel falou na coletiva e onde ele queria chegar para fazer com que a torcida... Não fala não para não ajudar os dois. Bom, conhecendo bem, muito bem, O o Tite, passa o Flamengo. Mauro. Ferrou? É o pior momento do Palmeiras desde 2020 e o melhor momento do Flamengo desde 2022. Isso somado pelo que o Palmeiras não jogou e o Flamengo está jogando, o Flamengo passa. Mais apertado, mas passa. Deu Flamengo. Qual é o bastidor? Não, o Abel ontem na coletiva ele usou muito da questão de emocional, tocar o torcedor, de puxar o torcedor de volta. Aquela coisa de ganhamos, fomos campeões. Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. Nós contra eles, contra a imprensa. Aquela coisa dele já ter sofrido com xenofobia, com perseguição. Então o Abel traz de volta o torcedor, acalma o bastidor do Palmeiras internamente, dá confiança para os jogadores, para eles jogarem tudo, darem a vida nesse jogo. Internamente está tudo certo entre ele e o elenco. Existe um mundo na internet que não entra no CT. Grêmio... E Arena SBT. SBT Corinthians. vai pro empate. Corinthians e Grêmio, André. Corinthians nos pênaltis. Mano. Também acho. Corinthians nos pênaltis. Emerson. Acho que o Corinthians passa normal. Grêmio nos pênaltis. Bom, ganhou o Corinthians na votação. O Atlético Goianiense e o Vasco empataram 1-1 em Goiânia. O Atlético vai com outro treinador, mudou de treinador Humberto antes. Loser. Hã? Humberto Loser. Humberto Loser. Contratado. Já contratado. Trabalhou no Sul até... Trabalhou no próprio Atlético Goianiense. Já tinha trabalhado. Vasco e Atlético vai ser o jogo, Sheik. Vasco da Gama. Mano. Vasco. Vasco ganha o jogo e se classifica. E agora esse aí, ó, foi 3-2 pro Juventude. O Fluminense joga em casa, precisa ganhar por um gol de diferença para os pênaltis, por 2 gols para se classificar. Vai, Sheik. Esse novo Fluminense passa 2-0. 2-0, vai ser goleada. Vai. Flu do Mano. Flu do Mano, Mano do Flu. Reverte também. Fluminense passa. Fluminense nos pênaltis. Bom, agora, vamos imaginar o seguinte. É loucura que eu vou fazer para vocês. Porque se esses aqui passarem, haverá um sorteio. Para definição dos confrontos. Aí, nas quartas de final, é por sorteio e depois já tem um chaveamento. Isso. Quando saírem os sorteados das quartas de final, já saberemos quais serão os semifinalistas, a chave dos semifinalistas. Vamos imaginar que fôssemos fazer um pódio olímpico. Rebeca, Beatriz e quem mais você quiser. E a Webb, que acabou de ser medalha de prata. Tatiana não, no surf. Tatiana Weston Webb foi medalha de prata no surf agora há pouco. Se fosse fazer um pódio da Copa do Brasil sem saber quem vai jogar com quem. Sorteio, desses 8 times, quais são os candidatos aos 3 primeiros degraus do pódio? Vai, mano, você que não tem papas na língua. Bora lá. Nem Fácil, papas. Como se chama uma reunião de papas? Encontro papal. Encontro papal. Quantos papas tem no mundo? Né? Então não tem reunião de papas. Mas vai, não, mas tem sempre na gaveta, né? Que a gente não sabe, né? Só tinha até outro dia. Agora eu preciso ir pro intervalo. Vamos embora. Vai, o teu pódio. Pra mim, ó, tranquilamente. Flamengo, Botafogo e São Paulo. São Paulo tá jogando muito Flamengo, também. Botafogo e São Paulo como é o pódio do Mano. O pódio do André. Flamengo, Botafogo e São Paulo. O pódio do Sheik. Flamengo, Botafogo, Fluminense.
Fluminense. E o pódio do Mauro? Primeiro Flamengo, Botafogo, depois São Paulo, terceiro. Eu acho que deu esse pódio, né? Flamengo, Botafogo e São Paulo, pelas contas. O único que não falou Botafogo, não falou São Paulo e falou Fluminense foi o Mano. Então a gente vai. Foi o Sheik. Então a gente. Mano. Pô, o cara é mano aí. O cara é mano. Então a gente vai ver o que vai dar. E depois do intervalo vai ter jogo. Nós vamos fazer. Você viu o Ratinho fazendo a luta de boxe do século? No próximo bloco a luta. Teria talvez as mesmas dificuldades que encontrou, porque o São Paulo fez quase um jogo perfeito, mas é a cobrança do torcedor do Flamengo em cima do trabalho do Tite, com relação a essa conexão de comissão técnica e arquibancada, e porque o Flamengo não venceu. Você usou a palavra certinha, insistindo nesse assunto, conexão. Sim. Claramente, a coisa, pelo menos por enquanto, não bateu, né? O mesmo sentimento que a gente vê a torcida do Flamengo ter com o Pedro, por exemplo, que faz gol todo jogo. Nessa partida ele nem atuou porque estava suspenso. E é difícil, mesmo assim, do Pedro conquistar a nação. O Tite está sofrendo. Eu acho que é isso, é você criar essa conexão, coisa que outros jogadores criaram, os jogadores, né? Criaram rapidamente. Jesus, nenhum técnico teve conexão no Flamengo. É porque fica aí. Mas, Luca, o que o Jesus deixou de legado pro torcedor do Flamengo, né? Olhando para essa questão, é que o Jorge Jesus dificilmente... Ele mudava o time com uma certa frequência, mas ele não deixava entender que ele estava poupando jogadores, que ele estava, de repente, abrindo mão de uma competição... Poupava em menor quantidade. Mas sabia fazer isso, sabe? Ele poupava em menor quantidade, ele tirava alguns jogadores, mas na entrevista coletiva, é lógico, ali você está se colocando pro torcedor, né? O que você faz em campo e na coletiva. Mas na coletiva, ele falava que o jogador tinha muito tempo para descansar, né? A gente tem uma declaração dele muito, né, que ficou marcada. Não, o jogador descansa segunda, terça e quarta tem que jogar. Descansa quinta, sexta e sábado, domingo tem que jogar. E o torcedor comprou essa ideia. Era um discurso pra galera. Eu acho que é importante. Não é totalmente verdade, né? Porque o cara destreina. Isso, exatamente. Não é só não jogar pra descansar, é pra treinar, poder treinar também. Tem uma carga saiu antes da Libertadores da Copa do Brasil, que facilitou também pra ter uma sequência maior do Campeonato Brasileiro. Fábio, eu conheço muito bem o preparador físico do Jorge, quando era o Mário Monteiro, né? Foi meu preparador físico em Portugal. E eu, na época, eu perguntei pra ele essa questão de não poupar, né? Porque o Renato vinha do ano anterior que poupando e foi campeão da Libertadores. E ele falou, Praz, a gente não poupa, a gente só quando é o extremo que a gente tá muito nítido que o cara vai estourar. Mas isso é uma linha. Deu certo? Esse ano deu. Só que a gente viu um ano só, é um recorde muito pequeno, cara. Sim. Pode ter sido o acaso. Ou se ele ficasse aqui 2, 3 anos e continuasse fazendo a mesma coisa, e que nem o Fábio falou, se tivesse todas as competições, será que ele faria a mesma coisa? O Brasil, desculpa, né, que ganhou a Libertadores e o Luga, Brasileiro. por que só no Brasil você poupa no Campeonato Nacional para usar os seus titulares na Copa Nacional? É muito simples. Primeiro porque a Copa é mata-mata, hoje dá muito prestígio. É um Mas jogo, no mundo todo a Copa é mata-mata? Não, o Brasileirão você sempre tem tempo para... Campeonato Italiano. Você não joga com o teu time reserva no Campeonato Italiano Copa e Brasil, o time titular na Copa da Itália. tomou muita força nos últimos anos aqui. Primeiro por la parte econômica, segundo porque classifica para a Libertadores e depois porque tem muitos times que realmente não tem chance de, em ponto de corrido, ser campeões. Mas no caso do Flamengo. E no mata-mata eles conseguiriam com um pouco de sorte também, né? Eu acho que é muito normal poupar jogadores no Brasil. Não se pode comparar Brasil a nenhum campeonato do mundo, porque aqui é diferente a todas partes do mundo. Eu joguei em 8 países. É tudo diferente, né, Luga? É tudo, não só qualidade. Aqui, mas... Distâncias... A situação geográfica, você nunca joga com um clima igual, os campos são todos diferentes, os traslados, o descanso, a cobrança da torcida, o desgaste mental, psicológico, de estar toda a semana sendo xingado por sua própria torcida, se você perde um jogo. Tem coisas que só acontecem no Brasil que é inevitável, eu acho, no jogo de futebol de hoje, poupar jogadores, né? Hoje tem fisiologia, medicina, que controlam tudo do jogador. Diferente da nossa época, nós antes, Fábio, também, não faz tanto, 10, 15 anos, jogávamos 80 jogos por ano e éramos campeões do mundo, Libertadores, o que seja. Porém, não tinha tanto controle. Então, você está cansado,
Você que era meio malandro, no jogo, dava aquele migué. Você sabia quando controlar, corria menos e ninguém percebia. Hoje todo mundo sabe porque você sabe... Fisicamente era diferente. Ele treinava menos também. Treinava menos, mas também você se podia controlar. Hoje não, hoje você controla no jogo. No outro dia, vem um fisiólogo, um médico, um treinador, e fala, você ontem correu 50% de sua capacidade. Está cansado? Está prejudicando o time. Então tem um reserva... É que você hoje é mais monitorado além do futebol, que propriamente o jogo ser mais corrido. Futebol é mais, sim, futebol é mais intenso, requer muito mais explosão, muito mais alta intensidade. Hoje não dá para dar migué. Não dá para dar migué. O rival, você imagina que sempre está no máximo do seu potencial físico, então é inevitável que você tenha um craque, Arrascaeta, supongo você, não tem a condição física de jogar um jogo a 100%, seu reserva imediato vai estar melhor qualificado. Em um jogo de 90 minutos, hoje, intensidade... Assim, esse hoje não tem migué, depende também como é que você olha para o jogador, né? Porque a gente falou sobre isso. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro passado foi o Soares com 39 anos. Mas Soares não jogou um jogo no sintético visitante. Não, claro. Muito jogo de visitante não viajava. Não. Mas é que tá, Fábio. Mas chegou com 39 anos. Se Abel Ferreira faz, para aí, se Abel Ferreira faz, e Zubeldia faz, se Tite faz, algo com a melhor estrutura, com a melhor estrutura de continente que tem esses clubes. Por algo é, né? Então é inevitável. Mas vamos ao mais importante. Flamengo com titulares não vencia São Paulo, o São Paulo jogou sábado. São Paulo jogou um jogo redondinho, com muita intensidade, com muita fome. Todo mundo jogou bem. Todo mundo jogou bem, no Morumbi lotado, 60 mil pessoas de novo. Eu acho que o melhor Flamengo não ganhava sábado de São Paulo, no Morumbi. Então, creio que é mérito de São Paulo, onde teve atuações. Ali na tua posição, o Alan Franco vem se consolidando cada vez mais. Com a confiança sobre o dia, né? É importante sempre ter confiança e ter sequência de jogo, principalmente para um zagueiro. Eu sempre falei, né, que ele é um zagueiro que taticamente entende bem o jogo. Não tem a força física, talvez, de Diego Costas ou da Arboleda, mas se compromete. Né? Em 83 não é tão física, alto. Mas é muito tático, inteligente, sabe se posicionar, sabe antecipar, sabe fazer cobertura. Isso é importante e tem o principal, que é a confiança do treinador, né? Ô, Fabinho, você vê como é que é o futebol, né? Quando o Alan Franco chegou, ele estava vindo da Major League Soccer, um jogo totalmente diferente, demorou um pouquinho para se adaptar. Nos primeiros jogos não foi bem, a torcida começou a pegar no pé, já era, talvez seja um exagero dizer, quase que descartado, mas estava próximo disso. Com o Carpini, não jogou e, de repente, vira titular absoluto, incontestável com o Zubeldia. E isso que o Lugano falou faz toda a diferença, a confiança do treinador, né? E óbvio que ele rendeu também dentro de campo e a saída de bola dele realmente potencializa muito os jogadores da frente, né? Ajuda muito a criação, principalmente os volantes que ficaram sobrecarregados, né? Vários jogadores importantes da posição machucaram, Pablo Maia, Alisson. E essa saída dele da construção já é meio caminho andado, né? Então é um menino que entrou muito bem no jogo. Essa confiança que o Zubeldia passou para ele tem correspondido muito bem, que ele tem crescido cada vez mais. A gente vai falar daqui a pouquinho mais do Flamengo, mais especificamente do encontro, mais um jogaço na quarta-feira com o Palmeiras, agora definindo mesmo vaga às quartas de final da Copa do Brasil, mas ainda do São Paulo. O Fábio acabou de dizer, Lugano, Pablo Maia, lá atrás, machucado. Lesão séria, não volta a jogar na temporada. O mesmo acontecendo com o Alisson mais recentemente. Todo mundo pensou que a temporada estava realmente fadada ao fracasso. O Luiz Gustavo, a cada dia que passa, a cada jogo que passa, rende mais. E nos acréscimos do jogo contra o Flamengo, estava marcando saída de bola, estava em cima do goleiro dando pique. O jogador, obviamente, jogou nas melhores ligas, jogou Mundial para o Brasil, tem muita qualidade técnica, tem um posicionamento e imposição física, mas não tem o mesmo recorrido que Alisson e Pablo Maia, é um futebol diferente. A mesma dinâmica. Recorrido, ocupar espaço, dinâmica, intensidade, um jogador que está jogando mais a base técnica, que sempre teve, de muito bom posicionamento, mas como primeiro volante, para ter que sair menos a dar o bote, né, a dar briga. Eu acho que como ele se posiciona no campo para os dois zagueiros é muito melhor que dois volantes que pressionem em cima. Eu como zagueiro sempre queria um Josué ou um Arevalo Rio na minha frente, né? Limpadorzinho de para-brisa. Mais ou menos isso. Então, para a dupla zaga é até melhor. Mas mesmo assim, eu acho que para jogos de alta intensidade, de alto combate físico, como hacer Libertadores ou alguna definición en Copa Brasil,
a ausência de Alisson e Pablo Maia ainda faz diferença. É um jogo diferente, o de Gustavo. Mais cadenciado, muita técnica, imposição, sabe administrar os tempos do jogo. Nesse aspecto, muito melhor que Pablo Maia e que Alisson. Sabe quando fazer uma pausa, quando acelerar. Isso te dá a experiência e a categoria, né? Mas o São Paulo, por lo menos, achou aí um substituto ideal para os desafios imediatos, que são principalmente Libertadores contra Nacional, onde vão ser jogos mais brigados que jogados, né? Por isso estou falando que o aspecto físico... Já tem na semana que vem, né? E físico e posicionamento tático é fundamental, né? O teu parceiro, Sebastián Coates, jogador de seleção uruguaia, estava no Sport muito bem em Portugal. É a grande contratação aí dessa janela, né, do Nacional. Está falando de Diente López agora, o Diente López, ex-Inter... Ex-Internacional de Porto Alegre? No, Nacional... Dentro, Nico López. Nico López, el Diente López, falamos, no, ese Nico López. Dentro das características, o colombiano, que é de San Lorenzo, como é, Carneiro machucou, centroavante o também. Carneiro machucou, né? Sim, o centroavante de San Lorenzo muito bom. Dentro das possibilidades econômicas de Nacional, está se reforçando com otimismo para encarar São Paulo, então São Paulo tem que ficar ligado, barra pesada, tem que ficar atento. E aquele jogo em Montevideo, esses 3 pontos podem significar classificação para o Mundial de Clube. Então, eu acho que o jogo mais importante, o jogo mais importante não da década, do século para Nacional. Então, nesse contexto, o São Paulo tem que se começar a preocupar. Porque hace un juego de briga, de empuje. No es un chido. No guerra. No, guerra. De empujar. Guerra sí. Guerra sí. No, guerra é uma palavra que não entra no futebol. Mas diferente é o que se encontra no Brasil. Sabe bem que eles são tranquilos. Aquele dia foi casualidade. Absoluta casualidade. Ninguém imaginou aquilo. Não. Agora, Fabinho, eu estava escutando o Rafinha depois do jogo. Rafinha que jogou uma boa partida também contra o Flamengo. Bruno Henrique não se criou mais uma vez para cima dele. Ele tinha, né, renovado o contrato mais um ano. O último ano encerra em dezembro. Só que ele se machucou, né, no primeiro jogo da Libertadores e o discurso já mudou. Ele já está querendo dar uma postergadinha, mais 6 meses, meio do ano que vem. Só que ninguém para, né, no meio da temporada, num clube grande, né, Fábio? Difícil, mas se eu pudesse dar um conselho para ele é que ele desfrutasse o máximo possível agora, pensasse com calma, Rafa, e deixa acontecer. Vive esses momentos de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, Libertadores, tem muita coisa para acontecer até o final do ano. Curte esse momento e lá no final você vê o que acontece. Fábio Luciano, Jonathan Calleri teve 2 chances de cabeça, que é a especialidade lá da casa. Na primeira cabeceou por cima, passou pertinho, cruzamento do Wellington, na medida. Na segunda, bola parada do Rato, o Wellington Rato bateu o escanteio. Aliás, o Rato voltou a fazer uma boa partida também, voltando ainda de lesão, ainda dá para chamar assim. E aí não perdoou. O atacante argentino botou para dentro. Você viu alguma bobeada ali do setor defensivo do Flamengo? Então, a movimentação do Calleri, ela é especial, né, meu? O cara é bom, né, no jogo aéreo, como também no jogo no chão, onde ele colocou a bola indefensável para o Rossi, enfim. Nenhum goleiro conseguiria pegar essa bola. O que chama atenção pro lado do Flamengo, Plirra, não é só esse gol, né? Mas o Flamengo tem uma tendência em tomar gols de bola alçada na área. E aí até dei uma olhadinha nisso, nessas questões aí, são a maioria dos gols que o Flamengo sofreu no ano são gols de cruzamento, né? E assim, você tem Davi Luiz, tem Léo Pereira, enfim, tem Léo Ortiz também, como a gente falou, que é um cara... zagueiros de ofício, né, Flávio? Zagueiros de ofício. Bem central. Posicionando em zona, em linha, né? Quando um treinador coloca os 3 zagueiros em linha, em zona, é justamente porque nessa zona central da área, onde você não pode tomar gol de cabeça. Então aí faltou um pouco de... que o Calleri dá, ele... Então, mas aí que está... Não, o Calleri é muito bom, tem muita potência, ou seja, ele explode e não precisa de timing. Mas também o zagueiro tem que estar ligado, né? O zagueiro, quando marca zona, é zona e homem, não só zona. É agressivo, né? O lugar na zona estava quebrada. Porque quando tu faz a zona, tu tem que ter uma distância uniforme entre... Aí o zagueiro... Todo mundo fala que é... O zagueiro, quando você marca zona, todo mundo é zona e homem. Esticando os braços. Quem vai fazer... Tava grande, quem vai fazer o gol... Eu sempre tenho um treinador que falava, quem vai fazer o gol é o jogador, não o espaço. Este é o seu espaço, mas você tem que estar olhando... Quem é um jogador? Até porque como se movimenta o jogador? A bola passa, então, ninguém toca. Vocês, zagueiros, se sentiam mais confortáveis com que tipo de marcação? Eu tinha que marcar alguém. Sim. Individual? Eu particularmente individual. Eu olhava para o cara que eu achava, né? Por exemplo, no jogo que a gente tinha um pouco mais de liderança. Na época você podia segurar, você podia bater, você podia... Isso. Eu falo assim, eu tô falando a minha visão e quando eu jogava. Mais seguro, assim. Eu sentia muito mais segurança em ter uma responsabilidade.
Sabe, quando o treinador chegava assim, falava, você vai marcar tal jogador. E eu torcia para que fosse o melhor de cabeça. Você também não? Não, é uma zona. Zona? Eu também preferia a zona. Zona, mas zona agressiva. Eu preferia a zona. Não zona como a que marcou o Flamengo aqui. Melhor pro goleiro. Zona agressiva, eu acho que a melhor com é responsabilidade, essa mista, né? com responsabilidade em seu setor, né? Ou seja, a costa de seu zagueiro é minha. O sea, es mi responsabilidad. Por ejemplo, en el gol de Caleli, o David Luiz Estava mais ligeiro para sair deveria do ter gol sido... na marcação por zona ou individual? Eu prefiro a zona. É? Porque a individual, cara, dá uma bagunça dentro da área, os caras começam a correr. E hoje, aí, não, quando tu hoje, sai- hoje com o VAR é impossível. E quando tu sai... Hoje Pliga, com o VAR fica impossível. Porque o goleiro ele tem que Hoje não tem calcular. opção. Hoje não tem opção. que O VAR vai dar pênalti em toda a bola. É pênalti ou falta de ataque? O goleiro tem que toda a calcular bola. o tempo da bola, onde ela vai cair, a altura que tu vai pegar e ainda tem que ir com a visão periférica olhando os jogadores para tu bater. Senão tu bate ali, tu perde totalmente o... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o São Paulo que venceu o Flamengo no Morumbis e tá em preparação aí para a próxima partida que será contra o Goiás. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Lembrando, link na descrição do vídeo, me segue lá no Instagram. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.